Diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 13, verso 53. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Pai, clamando a Ti, tem misericórdia de nós. Se nós temos Te desagradado, se nós temos, Senhor Deus, Te causado espanto por causa da nossa falta de fé, muda isso nessa noite. Que a Tua palavra venha trazer a nós a certeza do Teu agir, do Teu operar, Senhor Deus, em nós. E que em nome de Jesus, toda a incredulidade seja retirada. Que todo o agir contrário caia por terra, em nome de Jesus. E que a Tua fé venha a ser aumentada, acrescentada em nós. E que para a glória do Teu nome, o Senhor venha operar milagres em nós e através de nós. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. É interessante que nós formos ver os textos da Bíblia, na sua grande maioria, a Bíblia vai dizer que Jesus está cercado, rodeado por uma grande multidão. E por que alguns seguiam a Jesus? Por causa dos seus milagres. A própria Bíblia diz que os milagres servem para que nós venhamos crer. Os milagres, eles são reais. Assim como a presença de Deus, ela é real, conforme nós cantamos aqui. E nós então entendemos e vemos, o curioso disso, é que quando Jesus chega na sua cidade, chega no seu local de que vive a sua família, ali em Nazaré, a Bíblia vai dizer que Jesus ensinava na sinagoga. Ou seja, as pessoas iam até a sinagoga para ouvi-lo. Mas a pergunta é, iam para ouvi-lo por causa daquilo que se maravilhavam, conforme diz o texto, ou iam para a questão de questionar como podia naquela época Jesus ter tanta sabedoria. E aí a Bíblia vai dizer da questão do profeta não tem honra na sua própria casa. Nós precisamos entender, querido, que quem faz milagre é Jesus. Quem opera milagre é o Senhor. Nós louvamos a Deus e vimos o quanto o Senhor agiu no domingo, mas a questão é que entendemos, cremos nos dons que a Bíblia diz, nos dons de cura, no dom de operações de maravilha, e vimos isso através da vida, por exemplo, do pastor Davi Feijoli no domingo. Mas a Bíblia não diz em nenhum momento que quem curou foi o pastor Davi. A Bíblia diz que quem curou, e a Bíblia nos mostra, aliás, que quem cura é Jesus. E quem age é através da fé. Através do ambiente de fé. Através daquilo que nós entendemos como o agir de Deus. E a Bíblia diz que, por exemplo, naquele lugar, Jesus não pôde operar muitos milagres. Mas a pergunta é, Jesus não quis operar? Jesus não podia operar? Ou Jesus foi impedido por causa da incredulidade dele? Foi impedido por causa da incredulidade. Então a gente começa a entender, querido, que mesmo aqueles homens indo até a sinagoga, e a gente pode trazer para nós nos dias de hoje, mesmo nós vindo até a casa do Senhor, muitas das vezes, Deus não vai encontrar em nós fé. Por quê? Porque nós questionamos muita coisa. Questionamos, às vezes, o número de pessoas,
questionamos o ambiente, questionamos se o local é assim ou assado, questionamos se quem está trazendo a palavra tem isso ou tem aquilo, ou se é conhecido ou se é desconhecido, quando na verdade nada disso deve importar para nós, se o louvor tem hoje só um teclado ou se tem a banda inteira, porque quem opera é Jesus. E a falta de honra a quem opera impede o agir de Deus. A falta de honra. A honra, o que seria a honra? Honra é eu entender que aquela pessoa ou aquela autoridade tem poder para exercer aquilo que ela está sendo chamada para exercer. Quando a gente honra, por exemplo, o pastor, é porque a gente entende que o Senhor colocou sobre ele essa autoridade de pastor. Quando a gente honra nossos pais, a gente está entendendo que existe sobre os nossos pais uma autoridade sobre as nossas vidas. Quando a gente honra o nosso cônjuge, é porque a gente está entendendo que no casamento foi dada uma autoridade, não é autoridade de mandar, é autoridade do exercício da função de esposo e de esposa. É a função de sacerdote, é a função de patrão, é a função de pai, de mãe, estão entendendo? E quando nós honramos essa autoridade, a Bíblia é tão clara que a Bíblia diz que quando nós honramos nossos pais, o que a Bíblia diz? Que nos é dado acréscimo de vida, vida longa. Por quê? Porque o Senhor se agrada da honra. Mas aquele povo não honrava. A Bíblia ainda diz que muitas das vezes o povo honrava o Senhor com os lábios, mas não com o coração. Nós precisamos confiar, querido, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós precisamos acreditar que Deus está, como a pastora Cris falou aqui, é o maior interessado em agir em nosso meio, em operar em nosso meio, em fazer grandes coisas em nosso meio. Para quê? Para que mais pessoas conheçam a Ele e alcancem o reino dos céus. Porque Jesus não veio para criar ou constituir religião. Jesus veio para apresentar o reino dos céus. E o reino dos céus é maravilhas, amado. O reino dos céus é milagres. O reino dos céus é paz, é justiça, é alegria. O reino dos céus, o reino de Deus, é um reino aonde existe alguém que precisa ser honrado, que é o próprio Deus. A Bíblia diz que os anjos o adoram, que os querubins cantam. A gente precisa entender por quê. Porque eles honram aquele que tem todo o poder. E nós precisamos honrar também. Mas Jesus em Nazaré começou a ter esses problemas por causa dos questionamentos. Não é esse o carpinteiro? Não é esse o filho de José e de Maria? Não é esse que os seus irmãos são A, B, C, conforme está dizendo aqui, Judas, Tiago? Não está entre nós as irmãs? Ou seja, aquele povo ouvia e se maravilhava com as suas palavras, mas não conseguia crer que o mesmo que tinha palavras, tinha também poder para operar nessa palavra. Diferente daquele centurião, que quando Jesus vai falar com ele, ele diz, eu também sou homem de autoridade. Preste bem atenção que ele diz, eu também sou homem de autoridade. O que então ele está dizendo? Entendia que Jesus tinha autoridade. E quando ele diz assim, eu também sou homem de autoridade, se eu digo vai, ele vai. Se eu digo ao soldado vem, ele vem. O que ele está dizendo? Jesus, se o Senhor der uma palavra aos anjos, os anjos vão ter que obedecer. Se o Senhor der uma ordem aos anjos, eles vão ter que operar. No mundo espiritual, aqui eu sou autoridade, o centurião dizendo, mas no mundo espiritual, a autoridade é o Senhor. Nós precisamos confiar dessa mesma forma, querido. Nós precisamos crer dessa mesma forma, para que os milagres sejam contínuos, sejam constantes, sejam frequentes, sejam permanentes entre nós. Por isso nós precisamos pedir, aumenta a minha fé. Aumenta o milagre, Senhor Deus, através da fé no meu coração. Não é algo que eu e você devemos nos culpar, não. Devemos buscar aumentar a nossa fé. Por isso precisamos ler, reler, ouvir, mas sempre procurar ouvir essa palavra.
A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a pergunta que eu faço é: a quem nós temos ouvido? Será que nós não temos ouvido mais os nossos corações que são incrédulos? Será que nós não temos ouvido mais os nossos corações que são questionadores? Será que nós não temos ouvido mais aquilo que está sendo falado ao nosso redor? E eu falo isso em todas as áreas. Quando a gente diz, ou quando a gente pensa que o nosso familiar não pode se converter. Por quê? Porque a gente olha para ele e julga. Mas a gente esquece de olhar para nós anteriormente e ver o quão errado e pecador nós somos, ou que nós éramos. Eu digo sempre isso. Eu nunca questiono que alguém possa ser pecador, ou possa ser convertido, possa ser transformado, porque eu me conheço antes de conhecer a Jesus. Eu sei quem eu era e eu sei quem eu poderia ser se eu não tivesse Jesus. E nós precisamos ser corajosos de falar isso. Porque aquele povo questionava: não é esse o carpinteiro? Talvez a gente fale: não é esse o pastor que está conosco todos os dias, como se fosse eu que operasse, como se fosse o pastor que operasse, quando na verdade quem opera é aquele que está conosco todos os dias. Mas às vezes a gente não o vê. Às vezes a gente desconfia: será que está mesmo? Eu quero te garantir que Jesus está com você sim, todos os dias, porque Ele é fiel à sua promessa. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, Ele está cumprindo a sua palavra. E a palavra de Deus para nós, ela tem que ser um exercício para que a gente confie cada vez mais. Quando a gente ouvir um hino, eu estava com esse hino na minha cabeça: aumenta a minha fé para ver, aumenta a minha fé para crer. Tudo é possível, e tudo é possível que crê, querido. Para Deus nada é impossível. Isso não é uma palavra de bom ânimo, isso não é uma palavra para poder mexer com a nossa emoção, isso é a palavra de Deus. E nós precisamos confiar, nós precisamos crer, porque a Bíblia vai dizer que Jesus se admira da falta de fé daqueles homens, da incredulidade. Jesus não se admira da fé daqueles homens, mas ao contrário, a Bíblia diz, olha, quando encontra aquele centurião, quão grande a fé dele, que nem Israel vi tamanha fé. Mas para o povo da sua cidade, para o povo do seu local, ele diz: eu estou assustado com a falta de fé. A pergunta é: o que Jesus tem encontrado em nós? E nós não podemos dar desculpa que não temos ouvido. Ontem nós falávamos ali nos homens, na reunião da conexão, Atos 4:20, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós temos visto o poder de Deus, nós temos ouvido da palavra de Deus, nós precisamos aumentar a nossa fé para que Deus possa se agradar e fazer cada vez mais entre nós. Volto a dizer, não estou aqui marretando, dando bronca, brigando, não. Eu estou aqui essa noite para te incentivar a confiar que Deus é fiel. A sua palavra, a Bíblia diz que Ele zela para cumprir a sua palavra. E a palavra de Deus diz que Ele é que sabe que pensamentos tem a meu e a seu respeito, para dar o fim que desejais. Quem deseja? Eu e você, querido. Mas se nós desejamos, imagina Ele, que é bom. Deus é bom, querido. Deus é maravilhoso. E Ele quer fazer. Ele mostra a nossa necessidade de crer. Ele estava no meio daquele povo, mas aquele povo questionava. Não questione a presença de Deus nesse lugar. Não questione a presença de Deus na sua casa. Não questione a presença de Deus contigo, querido. Porque Ele vai perguntar: como você não crê? Quando a Bíblia diz que aqueles dois homens, depois de Jesus ter morrido, eles ainda não sabiam da ressurreição dele. O que a Bíblia diz? Que eles iam para o caminho de Emaús conversando. E de repente Jesus chega, conversa com eles, mas encontra neles o quê? Questionamentos. Ah, não era esse que a gente esperava que fosse fazer.
Às vezes a gente está andando com Jesus fazendo a mesma coisa que aqueles homens. Será que não era ele que disse que ia agir dessa maneira, que ia curar dessa forma, ou que ia abrir porta? Querido, creia, o Senhor quer operar em nosso meio. Em nome de Jesus, creia nisso. Creia, deixa o Senhor aumentar a sua fé. Questionamos muitas coisas, mas precisamos acreditar que Ele faz. E Ele é poderoso para fazer. Muitos questionamentos nossos impedem o agir de Deus. Os nossos questionamentos colocam Deus numa berlinda, como se nós achássemos que Ele deveria fazer de um jeito ou de outro, quando deveria fazer num dia ou no outro. Nós esperávamos a Laurinha ou para sábado passado ou para sábado que vem, como se nós pudéssemos determinar aquilo que o Senhor é que determina. É a mesma coisa no milagre, querido. Podemos achar que Deus vai fazer de um jeito ou de outro, mas eu quero te dizer, de um jeito ou de outro eu não sei como Ele vai fazer, mas que Ele vai fazer, Ele vai. Ele vai operar, querido. Ele vai operar em nosso meio. Mas nós não podemos fechar as portas, impedindo, atrapalhando. Não deixe nada atrapalhar. Questione se Deus é possível fazer algo ou não. Não pergunte se Ele pode fazer algo ou não. Não importa se o seu problema é grande ou pequeno. Diga para o seu problema: olha, problema, eu sei que você está tentando me atrapalhar de crer, mas eu quero dizer a você, e quando eu digo problema, qualquer que seja a área, quer seja desemprego, quer seja enfermidade, quer seja problema na família, quer seja qualquer área que você estiver agindo, ou estiver tendo problema, diga nessa noite ao seu problema: olha aí, escuta problema, o Senhor vai agir na minha vida. Deus vai operar milagre. Jesus vai ser glorificado na minha vida. Creia nisso, declare isso. Nós precisamos começar a mover o mundo espiritual pela fé. Precisamos dizer ao mundo espiritual que nada nem ninguém vai impedir o agir de Deus. Deus vai ser glorificado em nossas vidas. Nós precisamos declarar. A Bíblia diz que nós fomos feitos para a glória dele. Então você creia que você vai fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Como? Crendo no milagre que Deus vai agir. Se ele chegou, querido, ele vai agir. O poder dele vai fazer. A Bíblia diz que Jesus dizendo, fala, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então cabe a você dizer para o teu problema nessa noite, dizer assim: problema, entenda quando eu digo problema, você é que sabe qual é o seu problema. Amém? Então você vai dizer, problema A, B, C ou D, qualquer que seja ele, você vai dizer, todo o poder está na mão de Jesus. E ele vai agir na minha vida. Ele vai operar na minha vida. Ele vai realizar, porque ele tem todo o poder. Ele não tem uma parte do poder, ele tem todo o poder. E se ele tem todo o poder, agindo Deus, quem impedirá? Creia nisso, amado, creia nisso. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir, amém? Depois você lê com calma Romanos 10. E se é pelo ouvir, a gente precisa apurar os nossos ouvidos. Apurar o ouvido para ouvir a voz de Deus. Aquele povo ia na sinagoga, ouvia Jesus falar, se maravilhava, mas não cria. A letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra sozinha, só letra. Grandes homens inteligentes, sábios dessa terra, leram a Bíblia diversas vezes, mas não conseguia crer. Por quê? Porque achava que era só palavras bonitas, ou só palavras interessantes. O que difere é quando eu creio que essa palavra, é o que diz lá em Hebreus, ela é viva e eficaz. E se ela é eficaz, ela vai fazer aquilo que lhe apraz. A eficácia é na minha vida e na tua vida. É no meu problema e no teu problema. Essa é a eficácia. A eficácia é na ação exatamente daquilo que nós precisamos. A eficácia não é naquilo que nós achamos que vai acontecer, é naquilo que nós cremos que vai acontecer. E se nós confiarmos, ele é fiel para agir. Ele é fiel para fazer. Hoje,
Jesus não está mais em Nazaré. Hoje, Nazaré é o meu e o seu coração. Hoje, Nazaré é onde o Senhor habita. E a pergunta é: encontrará Deus na terra? Encontrará Deus nessa terra? Encontrará Deus fé no teu coração e no meu coração? Ou será que nós vamos fazer como Nazaré? Ou será que o nosso coração é como Nazaré? Ou será que o nosso coração é como as demais cidades em que o Senhor operava de maneira abundante? A pergunta é essa. Será que o Senhor tem poder para ressuscitar amor na tua vida, na tua cidade? Será que a minha cidade e a tua cidade se admira muito com as palavras, mas não consegue entender que Deus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós? E se Ele é o Verbo que se fez carne, Ele é o Verbo vivo. Ele é a água viva. O Senhor não é o Deus de mortos. O nosso Deus é o Deus de vivos. Louvado seja o seu nome, Senhor. Será que Ele está achando fé ou questionamentos em Nazaré? Quando eu falo Nazaré, eu falo do meio do seu coração. O que o Senhor está achando, encontrando aqui? Medo? Dúvida? Questionamento? Será que a gente está... Será que o Senhor está encontrando em Nazaré pecado? Será que o Senhor está encontrando em Nazaré situações que impedem o seu agir? Se for, querido, não se preocupa. Hoje é dia de mudar Nazaré. Hoje é dia de mudar o ambiente. Hoje é dia de mudar o teu coração e dizer: Senhor, encontre em mim fé o suficiente para o seu agir. Encontre fé o suficiente para mudar a minha história. Encontre em mim, em Nazaré, fé o suficiente para que eu não só ouça e fique admirado, mas para que eu ouça e coloque em prática essa palavra. Em nome de Jesus, querido. Hoje é dia de fazer com que Nazaré seja mudado. Hoje é dia com que Nazaré encontre algo que vai estremecer aquele ambiente. Hoje Nazaré vai encontrar Jesus que vai mudar Nazaré. Porque Nazaré, em mim e você, não pode mais ter questionamento. Não pode mais deixar com que a cidade seja murada e a gente fique fechado em nós mesmos. A cidade precisa abrir as portas para aquele que é o que está batendo. Eis que estou à porta e bato. O Senhor está batendo na sua porta nessa noite. E Ele quer encontrar fé. Fé para que a gente tenha condição de eliminar toda a incredulidade. Fé o suficiente para dizer a tudo aquilo que nos traz como questionamento. O Senhor não estava preocupado com os questionamentos. O que atrapalhava era a incredulidade. Os questionamentos poderiam ser até naturais, mas dentro dos questionamentos, a gente tem que dizer: Senhor, esse questionamento eu quero que o Senhor troque pela fé. Essa situação de impedimento, eu quero que o Senhor troque. Coloque em meu coração fé. Você tem coragem de falar isso com Ele nessa noite? Em dizer para Ele: Senhor, ache em meu coração fé. Muda a minha história. Muda aquilo que tem impedido. Eu fiquei feliz quando eu vi a irmã chegando ali, que eu estava abrindo a porta e ela deu uma corridinha e disse: eu estou curada. Amado, isso alegra o nosso coração. Imagine o coração de Deus, porque encontrou fé, porque conseguiu encontrar em nós alguém capaz de confiar naquele que é todo poderoso. Eu fico imaginando, querido, se isso alegra o nosso coração, eu fico imaginando Deus se alegrando. A Bíblia diz que quando nós entregamos a nossa vida, ou seja, por um pecador que se arrepende, a Bíblia diz que a festa é no céu diante dos anjos. Aí eu pergunto: quem está diante dos anjos? Nosso Deus. Então é Ele que se alegra com a tua salvação quando você encontra
a Ele, diz: eu quero encontrar a salvação através de Cristo Jesus. O Senhor se alegra, querido. O Senhor quer se alegrar nessa noite com a sua vida sendo entregue na mão dEle. Talvez você tenha vindo à igreja, mas você até hoje não conseguiu dizer: Senhor, eu estou cercado pela incredulidade, eu estou cercado pelas circunstâncias, eu estou cercado pelas dúvidas, mas eu quero dizer nessa noite: me ajuda a romper e a colocar em teus lábios um sorriso de alegria diante dos anjos. Por isso eu entrego a minha vida a ti. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Levanta a sua mão e diga: eu quero. Eu quero alegrar o coração de Deus, porque com isso vai te aumentar a tua fé. Você pode dizer nessa noite: eu quero Jesus. Não se preocupe, querido. Não se preocupe, mas como eu posso? O que é que eu posso fazer? Mas e as pessoas? Deixa eu falar um segredo para vocês. Eu vou contar rapidinho essa história, que é minha. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, a primeira coisa que eu falei assim: eu aceito Jesus, mas eu não quero ser crente. Sabe por quê? Eu detestava crente. Eu detestava evangelho. Eu detestava. Só o pensamento que minha mãe estava diante de um pastor, isso já me dava raiva. Mas sabe o que Deus faz? Deus transforma qualquer situação. Deus transforma o maior dos pecadores em alguém que o adora. Deus transforma qualquer questão de religião, porque o que me prendia era religiosidade. Eu estava preso a uma religiosidade. E quando eu entreguei, a resposta que eu tive é: não estou te apresentando uma religião, estou te apresentando a Jesus de Nazaré. E ali o Senhor começou a mudar Nazaré. Começou a transformar Nazaré. Porque eu comecei a entender que não era religião, era aquele que tinha o poder para realizar grandes coisas. E graças à sua misericórdia e bondade, estou aqui hoje, crendo que Jesus é o Senhor da minha vida. Você pode fazer a mesma coisa, entregar a sua vida a Ele. Ah, mas eu quero continuar dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo. Fique à vontade, amado. Quem te convence é o Espírito Santo. Quem me convenceu foi o Espírito Santo. Ainda era perto do carnaval e eu questionava: e o carnaval? E ele falava: não se preocupa não, agora não tenho mais nada contigo, agora é você e ele. Você entregou a sua vida a ele. E eu não conseguia entender como o Senhor foi mudando. E como eu começava a ouvir e a dizer: não é da mesma forma. Porque o Espírito Santo te ensina, te convence, te mostra. É como se o próprio Jesus estivesse ali na sinagoga falando: eu vou falar contigo, eu vou te ensinar. E eu ficava admirado, maravilhado. A diferença é que eu falei assim: agora eu quero experimentar mais. E aqui eu me aproximei dele. Não se preocupe com religião. Não se prenda à religião. Creia que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida.